Fala, meu Brasil! Chegamos para mais um vídeo. Você está no Pregue Simples, onde eu vou te ajudar a descomplicar e facilitar a sua pregação. E hoje eu quero falar com você sobre valorizar aquilo que ninguém valoriza. Entende? Então, vamos pro vídeo, que hoje tem conselhinho do tio aqui, hein? Mano, que brega, conselhinho do tio. Ai, que droga. Titio ficou feio. Mas hoje eu quero trazer algumas coisas que eu já pensei bastante e quero compartilhar isso com você. Por quê? Eu lembro de quando eu, no seminário, e comecei a pregar, e eu queria ter oportunidade para pregar, e muitas vezes não me davam oportunidade para pregar. Tanto é que na minha igreja mesmo, eu nunca preguei, entende? Eu nunca, em um culto, nunca preguei. Teve uma vez que teve uma igreja de origem, tá? A igreja que eu cresci, que me enviou para o seminário. Essa igreja, o pastor, eu não lembro o que aconteceu, se foi o pastor, se foi o convidado do dia, eu não lembro o que aconteceu, a pessoa não foi. E eu estava do lado, no culto, eu estava do lado do meu amigo que fazia seminário juntamente comigo. E aí, os caras, eles chegaram, a liderança chegou e pediu para o meu amigo pregar. Então, o que eu cheguei mais perto de pregar um dia na minha igreja, eu ainda não preguei porque eu estava, não sei se eu não seria a preferência dos caras, né? Ou se eu estava no lugar errado. Mas fato é, eu nunca preguei na minha igreja de origem. E eu sempre quis ter oportunidade para pregar, né? Eu não sou como E aí toda vez que eu falo sobre isso, eu lembro de um conhecido do seminário, que ele falava que ele tinha nascido para pregar. E ele se achava o pregador. E ele era daqueles meio que você tem pregador itinerante, né? Então ele vivia pregando para tudo que era canto e tal. Mas, assim, eu nunca tive o desejo de ser um pastor, um pregador itinerante, nem quis do tipo ser, como é que fala assim? Ter o reconhecimento de que, ou eu dizer sobre mim mesmo, eu nasci para pregar. Não, pelo contrário. Eu só queria ter minha oportunidade. Eu queria, poxa, colocar em prática aquilo que eu estava aprendendo e aquilo que eu descobri que eu gostava de fazer, né? Então, tentei, mas nunca consegui pregar na minha igreja, tá certo? E aí, eu pregava, dava o estudo nas células, né? A gente trabalhava em células. E aí a gente inventou uma vigília, né? Que aí a gente chamava de como é que era? Ah, a gente inventou a mega célula, que aí a gente reunia várias células e aí compartilhava uma palavra. E aí também depois a gente inventou uma outra vigília que eu acho que, se eu não me engano, chamava Avivamento Urgente. Avivamento Urgente. Chamava Avivamento Urgente. E aí, né, começou com. Eu passei para 2 liderados meus. Na segunda, aí eu fiz. E depois a gente começou a fazer com a galera, né? Várias vigílias com a galera e tal, com várias pessoas. Então sempre tinha uma mensagem minha. Mas o que é interessante é que, tipo assim, poxa, eu fazia essa parada e nunca era na igreja de fato, né? Mas enfim. E por vezes recebi vários convites,
nesse período. Eu não pregava na minha igreja, mas sempre pregava fora. Né? Recebi convite para pregar em várias igrejas e algumas cidades vizinhas e tal, mas nunca na minha igreja de fato. Pois bem, chegou, chegou um momento que eu recebi um convite e fui para outra igreja. Né? E aí lá eu tinha que pregar todo sábado, porque era para jovens e tal, e pregava alguns domingos. E, e aí também recebi alguns convites, pregava fora e tal, né? Procurava levar os jovens nos dias de pregar e tal. E aí eu fui para a terceira igreja trabalhar, né? Depois de formado. E aí nessa igreja eu fui parar num lugar aonde eu nunca achei que eu fosse parar. Eu fui parar no ministério infantil. Eu pregava toda semana, todo domingo. A igreja era grande, então era quase 100 crianças de 6 a 10 anos. O começo foi terrível. Nossa, o começo foi muito difícil. Depois foi mais fácil. Mas o que acontece? Depois disso, falar com as crianças é mais difícil do que a gente possa imaginar. Por quê? Nós temos o costume de dificultar as coisas. Entende? A gente usa termos quando vai falar da Bíblia ou quando vai conversar sobre a Bíblia que a gente não usa no dia a dia. E esses termos, eles levam um problema muito grande porque as crianças não vão entender. Então é como se a gente tivesse um vocabulário crentez para falar na hora que nós estamos numa reunião, numa célula, num culto, e temos vocabulário do dia para usar, enfim, no restante do nosso tempo. Né? Então, por exemplo, iniquidade. Cara, quando que você fala iniquidade? Teve uma época que caiu uma moda aí de falar sobre o discernimento. A pessoa tem que ter discernimento. Pois bem, mas discernimento é quase um vocabulário de igreja. Ah, você tem que discernir o espírito, você tem que ter discernimento para essas coisas. E quando que você usa discernimento no seu dia a dia? Você nunca usa isso. Mas foi pregando para as crianças, tendo que facilitar a mensagem, que eu mudei o meu jeito de pregar, eu readaptei minha pregação. Por quê? Eu entendi que eu precisava ser simples, eu precisava facilitar. Não adiantava eu falar difícil, porque as crianças não iam entender. E quantas vezes eu não preguei difícil para jovem, para adolescente, e quanto na verdade era só facilitar. O fato de facilitar não significa ser simplista. Eu não preciso. É, é, eu não posso ficar sem conteúdo. Mas não significa que eu preciso falar difícil. Então, pensando nessa realidade, que eu venho dizer para você, poxa, se você está começando a pregar, se você quer mais oportunidades para pregar, comece a buscar lugares onde ninguém quer estar, onde ninguém quer pregar. Procure pregar para as crianças. Faça suas primeiras pregações para as crianças. Você vai ter que se comunicar com elas, e é tentativa e erro, e aí você vai aprender a se comunicar com criança. Certa vez eu vi uma frase, né, que falava mais ou menos assim, que se você prega para uma empregada doméstica, para uma pessoa simples, poder entender, a pessoa, o médico, a pessoa formada, o PhD, o doutorado, ele vai entender. Mas se você pregar para um doutorado, alguém da academia de letras, geralmente a pessoa mais simples, de menor instrução, ela não vai entender. Então essa é a grande questão.
Você não precisa negociar o conteúdo, você precisa negociar a forma de como você fala. É o que você fala. Então, comece. Se você não tem experiência, se você está querendo ter mais experiência, vá para lugares aonde ninguém quer ir. Vá para lugares onde ninguém quer ir. Eu lembro de quando eu estava em Marília, tinha uma igreja, uma congregação da igreja, que ninguém queria ir. Ninguém. Quando me veio o convite, eu fui. Eu fui uma, fui duas. Eu não lembro se eu cheguei a terceira vez, acho que não. Mas umas duas vezes, pelo menos, eu fui. Ninguém queria ir nessa igreja. Mas eu fui. E foi uma benção. Entende? No tempo que eu passei nessa terceira igreja, que ninguém queria ir nas crianças, eu fiquei 1 ano e pouco pregando para as crianças. Saí de lá uma outra pessoa. Quando nós voltamos para Marília, eu lembro que eu falei assim pro pessoal da igreja onde a gente ficou, eu falei, cara, ninguém para aqui. E aí eu vi a oportunidade de ficar ali. Por quê? Ninguém queria ficar lá. Ninguém parava naquela igreja. Eu falei, não, tá errado isso aqui. Tem que ter uma razão pelas quais as pessoas não param. E eu vou parar. E eu vou ficar aqui. Eu vou dar o meu melhor. Dei meu melhor pregando naquela igreja. O que acontece? Eu sempre tive o costume de ter um sermão guardado. Das vezes, de todas as vezes que a pessoa não podia pregar, deu algum empecilho com o pregador do dia, e me ligaram, eu preguei em todas, com exceção de uma. Eu lembro dessa porque eu tinha chegado de viagem. Foi a única vez que eu recusei não cobrir alguém, mas porque eu estava cansado de tinha chegado de viagem, não por causa de que eu não podia ou tal. Eu lembro de uma vez que houve a possibilidade de eu pregar. Me ligaram e falaram assim, ó, não sabemos se a pessoa que está escalada hoje vai conseguir. Ela estava meio doente e tal, né? Estava com umas dificuldades. Lucas, você prega? Eu falei, beleza. Eu fui com o sermão pronto, não precisou. Mas eu estava prontinho. Entende? Então, é pregar aonde tem a oportunidade. Porque quanto mais você pregar, onde você conseguir, onde ninguém quer, é mais fácil você ter oportunidade. Com a oportunidade, você vai ganhar prática. E com a prática, você consegue dominar as coisas. E quando você domina, quando você tiver a oportunidade de chegar num lugar onde todo mundo quer pregar, você já vai estar pronto. Nossa, sabe o que acontece? A admiração das pessoas é maior. E aí, quando você... É tudo uma questão de expectativa. Expectativa. Então vamos supor. Se eu chegar para você e for te vender um carro. Um carro. Bom, eu vou te vender um carro, tá? Ele é conversível do ano 2022. 2023 já, modelo 2023. Ele tem muitos cavalos de potência, ele é automático. Ele é um carro de corrida, né, mas que você pode usar na cidade. Poxa, o que eu estou fazendo? Eu estou elevando a sua expectativa para um preço muito alto. Na sua cabeça, você já está pensando assim, eu não posso comprar esse carro. Esse carro não é para mim. E aí eu falo para você assim, olha, esse carro, o preço dele vai, sei lá, vamos colocar aí, 200 mil reais. Mas ele está saindo por 40 mil reais. Poxa, 160 reais de desconto. É bom ou não é? A sua expectativa que estava baixíssima, na hora que você ouviu o preço, você ficou muito contente, porque você não tinha expectativa de conseguir comprar esse carro. 40 mil reais ainda é muita coisa. Mas para um carro desse, poxa, é um baita de um negócio se ele tiver tudo certo. Beleza? Agora, olha, eu vou te vender um carro, segunda situação, eu vou te vender um carro que é um golzinho quadrado. Tá? Ele já
ele já pegou fogo, mas ele tá arrumadinho, né? O carro tá perfeito, não tem nenhum defeito, né? Mas ele é um carro, ele é um Gol 96. Não, 91. 93, 93. Ele é um Golzinho 93, Golzinho quadrado 93. O que é a sua expectativa com relação a esse carro? É pequena. Desculpa, é grande. Porque vai ser um carro barato. Ah, beleza. Ah, esse carro aí, se eu tiver precisando, eu não vou conseguir comprar, porque ele vai ser um carro barato. Aí beleza. Aí eu pego e falo assim, então, mas esse carro, ele tá todo reformado. Ele tá bonito. Ele tá tal. Tá não sei o quê. Esse carro tá custando 60 mil reais. Você fala, tá maluco? A sua frustração foi muito grande. Por quê? Você esperava algo que estivesse dentro do seu poder, mas não está. Um carro desse, por 60 mil reais, ele é muito caro. Mas um carro, como primeiro exemplo, por 40, ele é muito barato. Entende? Então, a grande relação está na expectativa. Se você nunca foi de pregar em grandes lugares, quando você vai pregar, ou onde as pessoas querem pregar, ou no culto principal da sua igreja, quando você vai pregar, as pessoas não têm a menor expectativa daquilo que você vai falar. Elas esperam que você não vai entregar muita coisa, mas se você já tem experiência, se você já entregou, se você já fez em outros lugares, o que acontece? Você vai entregar uma boa mensagem, você vai entregar um bom conteúdo e aí as pessoas vão ser surpreendidas. Entende? Essa é a grande questão, é o preparo. Agora, se você, vamos supor que você é o seminarista da igreja, que você foi enviado pela igreja, e tal. E aí é dado para você a oportunidade de pregar no domingo à noite e você nunca pregou em lugar nenhum. O que as pessoas vão dizer? Pô, olha lá, é o pregador? Tá estudando para isso? E aí você vai lá, entrega uma mensagem, você se embanana, você gagueja, fica difícil. O que pode acontecer é normal. O que vai acontecer com a expectativa das pessoas? As pessoas colocaram uma grande expectativa. E aí a entrega foi abaixo. Entende? Então, aproveite as oportunidades para pregar aonde ninguém quer pregar. Aproveite isso. É maravilhoso. Esses dias, né, nós mudamos recentemente para cá. E aí a gente foi pregar. Aí eu fui me dado a oportunidade de pregar. E aí eu lembro que estava indo para a igreja. E aí a minha esposa... E aí, o que você vai pregar? Eu falei, vou pregar o texto tal. Vai ser a mensagem de causa e consequência. Ela, esse eu não conheço. Eu falei, eu sei. Eu falei, você já viu essa mensagem? E de fato, eu já tinha pregado algo parecido, não era com esse título. Né? Mudei algumas coisas, mas o texto era o mesmo. E as pessoas nunca me viram pregando, né? As pessoas da igreja, então, porque a gente chegou faz pouco tempo. E depois os comentários foi, nossa, que palavra, foi muito legal, nossa, gostei demais. Por quê? Elas não tinham a expectativa. Elas falaram assim, elas não me conheciam, elas não sabiam o que esperar. Minha esposa não sabia o que esperar. E quando acabou, ela falou assim, nossa, que legal. Por quê? É questão, expectativa e realidade. Então, aproveite. O momento de errar é o momento de fazer isso onde ninguém quer fazer. O culto principal, a conferência que você sempre quis participar como palestrante, como expoente, tudo isso vai chegar um dia. Claro, se você se dedicar a trabalhar para isso, vai chegar. Mas antes que isso chegue, você precisa estar preparado. Tem um pastor que ele falava assim, a sorte é quando a oportunidade encontra o preparo. Tá certo? Então, a sorte é quando a oportunidade encontra o preparo. Certa vez eu recusei um convite de uma igreja por questões particulares e familiares. Eu e a minha esposa, a gente pegou e falou assim, não entendemos que era o momento de ir para essa igreja. Mas por que esse convite aconteceu? Porque eles viram o meu trabalho que eu desempenhei em uma igreja, tá certo? E me viram a minha pregação, me chamaram 2 vezes para pregar nessa igreja. Ou seja,
o preparo, viram que eu estava preparado. E eles estavam precisando de alguém com o meu perfil para assumir os jovens daquela igreja. Então você tinha a oportunidade e você tinha alguém preparado. Entendeu? A sorte é quando a oportunidade encontra alguém preparado. Então, não disse que neguei no momento. Beleza, pouco tempo depois eles convidaram uma outra pessoa e essa pessoa, né, fez o trabalho, assumiu o trabalho, não vi como é que foi e tal, mas parecia uma pessoa muito gente boa que eu cheguei a conhecer. Tá tudo certo. Por quê? Esse cara estava preparado e ele viu a oportunidade. Então, essa é a grande questão. Quando a oportunidade encontra o preparo. Então, para a oportunidade aparecer para você, ou quando ela aparecer para você, você tem que estar preparado. Pregue aonde ninguém quer pregar. Essa é a mensagem de hoje.